Boa noite, sejam bem-vindos. Em breve iremos iniciar com a palavra amiga de Jorge Hessen, que hoje tem como tema o sentimento de culpa ante o perfeccionismo, como nos perdoar? Uma visão profunda, conhecimento da psicologia e do espiritismo, nos trazendo uma reflexão para a nossa própria vida. Faremos uma prece e de imediato passaremos a palavra ao nosso querido amigo que nos presenteia sempre com uma palestra a cada mês. Amado Senhor, que a sua luz ilumine as nossas mentes e os nossos corações, ajudando-nos a compreender que sem esforço, sem fé, sem confiança em Deus e em nós mesmos, não chegaremos a um porto seguro, confiantes da presença amiga da espiritualidade maior. Rogamos proteção, amparo, inspiração e roteiro para o orador da noite. E desta maneira, Senhor, damos por iniciadas nossas atividades na Casa Espírita Fonte de Esperança. Passamos a palavra ao nosso querido amigo Jorge Hess. Boa noite, querido irmão e amigo Arnaldo Rocha. Os irmãos presentes aqui na Casa Fonte de Esperança e os irmãos que eventualmente possam estar conosco agora ou mais tarde. Sintam-se acolhidos em nome do Cristo. Nossa proposta, ela é desafiadora mesmo, porque nós vamos trabalhar um vício que muitos seres humanos carregam e não conseguem escapar, que é o perfeccionismo. Pessoas que não admitem erro em si e nos outros. E como é tóxico esse movimento, e como é negativo, e como nos prejudica, porque os sentimentos negativos, eles são ressignificados, nós damos novos significados para eles, eles são dissolvidos de uma forma, diluídos de uma forma geral, pelo processo de auto-perdão. Porque é o auto-perdão que nos liberta de um movimento de auto-julgamento, de normalmente condenação e de auto-punição, que é a culpa. E o movimento perfeccionista é o maior propulsor, é aquele que mais estimula, é aquele que mais mantém em potência máxima a culpa. Todo perfeccionista, ele está encharcado de culpa. Eu peço licença para fazer algumas referências de prática profissional, de prática no campo da terapia transpessoal e consciencial. Há algum tempo eu tive um cliente que ele carregava um sentimento de culpa muito, mas muito grande. Ele tinha dificuldade até de respirar quando nós levávamos para que ele pudesse fazer o exercício respiratório. Ele se culpava por tudo, pelas mínimas coisas. Ele acreditava ser errado em tudo que ele fazia. Ele fazia, às vezes, muitas coisas com muito boa vontade para acertar, mas ele era tão perfeccionista que as coisas saíam corretas, mas ele achava que não estava correto. Aquela coisa de tudo no cantinho, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Aliás, tem um poeta que diz que quando ele visitava uma casa de uma pessoa em que tudo está muito organizadinho, muito bonitinho, tudo intocável, aquela casa não tem vida. Por causa desse perfeccionismo. Então eu explicava para ele, nos processos terapêuticos, que a culpa tem esses movimentos realmente de auto-julgamento, de autocondenação, de autopunição. Mas ele permanecia com aquela exigência de uma perfeição absurda e, logicamente, a causa básica daquela atitude agressiva, carregada do seu próprio semblante, era essa exigência de perfeição.
até porque ele tinha um certo destaque profissional, e destaque profissional, assim, não uma pessoa de uma responsabilidade que tinha sob o seu comando muitas pessoas. E um perfeccionismo, mas tão grande, que ele não admitia, em hipótese alguma, fazer qualquer coisa errada pela sua projeção. Ele era muito duro com ele. Ele foi tão duro que em algum momento teve que nos procurar, né, e entrar em terapia. Então, esse processo, na realidade, de perfeccionismo, é um movimento em vão, inútil, completamente inútil. Porque se a pessoa ela exige perfeição dela mesma, ela não vai encontrar essa perfeição. Porque todos nós somos seres ainda imperfeitos num processo natural e justo de aperfeiçoamento. Exatamente como nós estamos no planeta Terra. Nós estamos tendo uma oportunidade reencarnatória num corpo material para fazermos esforços de aperfeiçoamento. Nós não nascemos realmente um pacotinho totalmente pronto, totalmente perfeitos. Ainda mais no mundo de provas e de expiação como o nosso planeta Terra. E não é para nós sermos integralmente perfeitos e fazermos tudo certinho, porque isso é impossível. Claro que eu ia explicando isso para ele. Há tempos em que, em face da exigência de perfeição, ele acabava cometendo erros naturais que ele não aceitava cometer. Por causa da projeção dele, da liderança dele, ele não aceitava cometer erro, por causa dessa exigência de perfeição. E, evidentemente, eu explicava para que ele pudesse acertar sempre, na realidade, quando eu mostrava para ele que é impossível, todas as vezes que ele errasse, se julgava uma pessoa má, uma pessoa execrável, ele estava realmente sendo muito injusto com ele, muito duro com ele, sendo um juiz implacável com ele. No início da terapia, ele dizia até para mim que era um fracassado, embora um líder. Era um líder. Mas se considerava no seu padrão mental de autopercepção um fracassado da vida. Ele falava até com certas adjetivações profundamente bloqueadoras de sentimentos mais alvissareiros, mais positivos. Ele bloqueou isso tudo, né, em função dessa culpa, desse perfeccionismo, dessa exigência de perfeição. E ele se avaliava, então, como eu estou usando o termo no passado, porque ele melhorou, claro, eu estou dizendo quando ele chegou na terapia. Então, ele se avaliava como sendo uma pessoa indigna, uma pessoa amarga, ele sabia disso. Uma pessoa muito exigente dos outros também. Se considerava uma pessoa ruim, uma pessoa má. Quase que o tempo todo ele entrava nesse processo de auto-julgamento e acreditando ser uma pessoa realmente má, execrável, ruim, indigno, e não merecia sequer. Teve um momento em que ele chegou ao extremo, dizer que ele não sequer merecia viver, ou sequer queria viver. E olha como é que pode, né? Uma liderança, uma pessoa inteligente, mas é um processo de uma autoexigência, de autoperfeição muito intensa, com uma culpa enorme, não querendo viver, já sentindo um certo desprazer da vida. Então ele se condenava numa sentença que gerava para si mesmo uma autocondenação sem absolvição nenhuma. Era isso que ele estava fazendo com ele. E nesse processo de exigência, ele entravava, pelo menos, a sua capacidade criativa e penetrava por vias de autopunição pelo fato de ter cometido alguns erros. Porque, segundo ele, como profissional, não poderia errar porque ele era formado em uma área de chamadas ciências exatas. Ok, ciências, aspas, exatas que existe hoje nas academias, em cátedras chamadas exatas, mas ele criava um círculo vicioso desse auto-julgamento, nesse processo de culpa, de autocondenação, de autopunição, sofrendo muito com isso, e sofria muito com isso, evidentemente. E esse sofrimento, a sua angústia, esse seu tormento gerava um quarto sentimento nele, que nós percebíamos que era também, por contradição, a autopiedade. Ele se colocava numa condição muito diminuta e alimentava essa autopiedade. Ele sentia-se um coitadinho da vida, né? Pelo fato de estar sofrendo, embora um líder, mas intimamente, no padrão mental de percepção de vida, um coitadinho. Assim, ele mesmo gerava o sofrimento para ele se sentia realmente esse coitadinho por estar sofrendo, e, obviamente,
nem todos os culpados entram, nem todos entram como ele entrava. Cada caso é um caso. Ele entrou nesse quarto ciclo da culpa, que é a autopiedade, né? Desse processo realmente de sentimento de coitadismo. Porém, como muitos entram nesse quarto sentimento, a nossa proposta aqui é fazer uma reflexão para aqueles que também entram nesse quarto movimento de autopiedade, estão produzindo muito mal para si mesmo. As pessoas que vão mendigar piedade alheia, como coitadinho e vítimas da vida. Pessoas como esse meu cliente, eles trazem um processo já muito arraigado, profundamente arraigado dentro de si, porque eles agiram, e isso nós identificamos depois que nós fizemos uma anamnese, mas porque eles agiram de uma forma profundamente negligente no passado espiritual, considerando as experiências interexistenciais, que são aquelas existências entre a atual existência. E, evidentemente, não quer dizer que ele tenha cometido algum tipo de erro para trazer culpa no processo de busca de perfeição criada nessa existência. Então, ele já trazia mácula registradas de outras existências. Então, precisava saber onde é que está esse trauma, essa exigência através de conflitos gravíssimos, trazendo nesses dilemas muito fortes uma vida de péssima qualidade, por causa da exigência de perfeição. Então, ele sentia o tempo todo como se ele fosse uma pessoa, como eu disse, horrível. Ele falava isso, ele adjetivava isso, ele bloqueava os sentimentos bons. Ele se condenava como se tivesse cometido crimes apavorantes. E qualquer situação, por menor que fosse com ele se julgava, se condenava, ele se punia nesse movimento de culpa e depois mergulhava nessa autopiedade. Coitadinha de mim, olha, eu sou vítima, não se sentia pertencente do próprio universo em que ele vivia. E com liderança, com responsabilidade profissional. E dentro do seu vazio, em função desse processo de busca de aperfeiçoamento, ou melhor, de perfeição sem buscar se aperfeiçoar, vivendo uma vida tão, me perdoe o termo, desgraçada, ou seja, mas quem está gerando essa desgraça íntima? Ele próprio. E por que acontece isso? É por ser um mecanismo reativo da chamada sombra egóica, da sombra do ego. É uma reação do ego. Isso é um termo da psicologia. O ego é o que nós chamamos de eu menor, enquanto que a essência, o espírito imortal, o ser imortal, a essência somos nós, espírito viajor da eternidade. Então, nos códigos divinos, ou no código moral de Deus, divinos que existem, uma lei que está profundamente atrelada, entrelaçada, uma a outra lei, que é a lei da reencarnação. Os psicólogos, a partir de Jung, começaram a trabalhar a reencarnação a partir de um outro corpo, que não o corpo físico, em que as duas forças da psicologia ficaram atrelados, seja a comportamental e seja a chamada psicologia psicanalítica, elas ficaram presas em corpo e mente apenas. E Jung ele partiu para uma outra possibilidade transpessoal, uma possibilidade além da pessoa, considerando, inclusive, além do espírito, a questão do perispírito, que faz toda a diferença. Aí ele vai entrar necessariamente nas múltiplas vidas, onde ele traz a grande tese do inconsciente coletivo, exatamente estratificado no subconsciente das experiências do passado, aí necessariamente trazendo um outro corpo, onde estão registrados esses arquétipos dos equívocos do passado e das coisas boas também do passado. Então, essa lei de reencarnação está atrelada a uma lei divina chamada lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, que é uma lei que existe para que eu possa me proteger de mim mesmo, também está atrelada a uma lei, que é a lei de justiça. E essa lei de justiça faz com que todos nós, quando nós cometemos atos indignos ou afrontamos as leis divinas ou o código moral que trazemos na nossa consciência, evidentemente agindo de uma forma desamorosa conosco ou com o nosso próximo, ou com ambos, né, ao mesmo tempo, nós vamos criando um tipo de uma pendência, um débito dentro dessa justiça para nós perante a própria consciência. Então, é um tipo de uma pendência, eu fico devendo alguma coisa com a própria consciência. E todos nós somos convidados pela doutrina espírita, somos convidados pelos bons espíritos, né, a fazermos exercício de amor, foco no amor, o tempo todo no amor. Primeiro,
a nós mesmos. E amor ao próximo como a nós mesmos. É assim que funciona. Como o maior de todos os mandamentos, conforme está escrito na lei. E Jesus discutiu isso com Simeão de Samaria, no momento que ele ensina sobre o maior dos mandamentos. Então, todas as vezes que nós afrontamos essa lei de amor, nós criamos esse chamado débito ou pendência com a nossa própria consciência. No passado, esse meu cliente, ele cometia muitos atos equivocados. Ele afrontava gravemente a lei de amor. E nós vimos isso num processo, evidentemente, de visualização, de vivências terapêuticas, em que nós fizemos com ele por indução, é um processo de uma hipnose leve, ericksoniana, e ele me foi relatado algumas coisas a partir da sua consciência, que realmente ele tinha afrontado, ele relembrava realmente afrontas muito graves à lei de amor. Acontece que existe uma outra lei que nós conhecemos, que é a lei divina maravilhosa de compaixão do nosso Criador, que é a lei de compaixão, que é a lei de misericórdia, que é a lei realmente que funciona, que traz cada um de nós e o ser humano para uma nova existência, para uma nova oportunidade reencarnatória. É a lei de uma nova oportunidade. A reencarnação nos oportuniza a fazer com que possamos reparar os erros que deixamos no passado. Não existem leis punitivas nos códigos divinos. Deus não é um Deus vingativo, como as religiões ensinaram. É um Deus sagaz que realmente parece que até se satisfaz com as dores daqueles que estão em penúrias, em face dos erros cometidos. Não existe isso. Deus é amor. Deus é fonte pura de amor. As suas leis são regidas pelo amor. Ele nos criou por amor para o exercício do amor e nós somos trabalhados para o nosso crescimento debaixo das energias do amor e não da punição. E toda pessoa exigente consigo mesma, ela se pune por um processo de culpa, julgamento, condenação e punição. Deus não pune, mas ela se pune. E o processo autopunitivo leva as pessoas a ter uma vida de péssima qualidade, que chega aos extremos até de depressões quase que irrecuperáveis, porque é um processo de autopunição muito severa com ela mesma. Porque toda pessoa que entra nesses processos de destrambelhamento de ordem mental é porque ela está em movimento de culpa, ela está em processo de autopunição. Então, para, é claro, ficarmos julgando ou se condenando a partir de uma exigência de perfeição, como esse nosso cliente, mas a lei da reencarnação é para que nós possamos ir corrigindo gradualmente os erros que nós cometemos, embora tenhamos algumas tendências de ter movimentos extremos, e um dos movimentos é a negligência do aperfeiçoamento, a outra é a exigência da perfeição, e ambos vão trazer para mim culpas. Uma leva desculpa, porque a negligência do aperfeiçoamento eu vou levar escorregando ou jogando para debaixo do tapete os meus equívocos na desculpa. E a exigência de perfeição vai me trazer culpa, que é que o nosso cliente trazia, a exigência de perfeição. E quando uma pessoa passa uma existência inteira negligenciando o seu processo evolutivo, intelectual e moral, negligenciando tudo aquilo que ele deveria realizar, em conformidade, evidentemente, com as leis de amor, de justiça, de caridade, ele tende, exatamente numa próxima existência, para o extremo oposto. É um processo de uma ligação entrelaçada, de uma reencarnação, lei de causa e efeito, em que ela, negligenciando o que ela deveria ter se realizado na vida anterior, não estava em conformidade com a lei de amor, ela reencarna e entra no extremo oposto e vai começar a exigir, porque ela errou no passado, agora está exigindo no presente. É onde eu encontrei no cliente a sua exigência, porque naquela encarnação dele, pelas duas anamneses que eu fiz com ele, nada justificaria alimentar tanta culpa, ainda mais uma pessoa que queria fazer tudo certo. E nós fomos encontrar exatamente dentro desse pêndulo, dessa exigência, né? Porque ele foi para o outro extremo. Ele errou muito e agora queria acertar tudo. É o extremo, nesse pêndulo de extremo. Errou bastante, agora queria acertar tudo. Isso não vai funcionar assim. E muitas pessoas alimentam esse rigorismo consigo mesmo. São pessoas muito duras consigo, são inapeláveis, elas não se absolvem, elas estão o tempo todo se rejeitando porque erram, porque são perfeccionistas e querem acertar, e é impossível acertar sempre quando erram, se rejeitam. Porque é uma tendência do ser humano agir por extremos, e não pelo caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio entre os extremos,
É o caminho do meio. Então, esse nosso cliente, o que ele estava fazendo com ele? Ele saiu desse extremo do desamor e foi para o extremo de um pseudo-amor. Por que pseudo-amor? Porque a autoexigência de perfeição é uma falsa virtude. Então, é um pseudo-amor, não é um amor. Não é um amor pela perfeição. É um falso amor. É um mascaramento do amor. Porque a exigência de perfeição é um processo mascarado do ego. E está ligado a esse perfeccionismo, como muita gente carrega hoje. A pessoa é cheia de não me toque, é cheia de eu não posso errar. Fica pensando na validação dos outros, vive o tempo todo, 24 horas por dia, até durante a noite dormindo, sob a validação dos outros, os olhares dos outros, o julgamento dos outros. A pessoa não vai ter uma vida de qualidade, esperando a validação dos outros, a aprovação dos outros. Nós não vamos ter uma vida de qualidade. Ninguém tem uma vida de qualidade boa dessa forma. Deus nos deu o livre-arbítrio para que eu possa escolher e traçar a minha caminhada, e nessa minha caminhada chegar à pura e eterna felicidade com os anos que eu precisar, seja bilhões de anos, mas eu vou chegar lá. Já é um direito. Deus já me dá o direito de chegar lá. E eu sei que vou chegar lá. Eu não preciso acreditar, eu sei que já é um direito conquistado desde a minha criação. Então, quando a pessoa tende a ter uma existência extremamente perfeccionista, como se fosse um processo de compensação, no fundo é um processo de compensação do mal que ele cometeu no passado, só que esse processo de compensação não compensa. Não compensa nada, é apenas uma tentativa de compensação, é um mecanismo de defesa do ego, chamado de compensação pelo perfeccionismo que não compensa. Dos erros do passado, agora quer ser perfeito para compensar o erro do passado. Verdadeiramente é um processo de negligência. E nós precisamos ter mais consciência, alta amorosidade, autorrespeito, a partir da autoconfiança, em que eu vou me aceitar um pouco mais para poder, de alguma forma, me autovalorizar como ser essencial que sou, como criados para a pura e eterna felicidade, porque isso está lá no Livro dos Espíritos. Uma afirmação de que eu já tenho o destino da pura e eterna felicidade. O tempo é meu. Uns chegam mais rápido, outro menos rápido, mas o tempo sou eu que faço. Então, quem está nesse processo de perfeccionismo está num desamor enorme consigo mesmo. Um processo de desamor enorme consigo mesmo. Ou num processo de um pseudo-amor na tentativa de buscar a perfeição, mas que não é virtude. É uma exigência de uma forma irracional para acertar ou fazer tudo certo o tempo todo. Como se a pessoa fosse realmente, entra num movimento pendular de ser execrável, desprezível, não merece sofrer, é um fracassado, porque sabe que não vai acertar o tempo todo. Então, nesse processo de compensação, esse processo compensatório, no passado foi muito mal, agora precisa sofrer todo esse mal. Aí ele vai entrar ampliando o mal nesse desamor, se sabemos que todo equilíbrio emocional, psicoemocional, todos os equilíbrios dos nossos sentimentos estão, como eu disse, entre os extremos, está exatamente no meio, usar o bom senso, usar sempre o meio termo, não os extremos, não o radicalismo, não, mas tem gente que usa, mas Jesus disse seu sim, sim, e não, mas não nesse contexto. O sim, sim, não, que as pessoas que são muito radicais, são pessoas líderes, às vezes religiosas, são radicais e não admitem os outros errarem, nem mesmo os princípios de outras religiões. Isso precisa ter cuidado, porque, de alguma forma, nós precisamos respeitar-nos para respeitar o outro. Porque, à medida em que eu me respeito, eu vou respeitar todos os religiosos e todas as religiões. Mas um processo de autoexigência vai fazer com um processo de um falso perfeito que eu sou, quer dizer, eu sou o perfeito, todo mundo está errado. É um julgamento falsíssimo. Todo perfeccionista, ele se compara. E tudo que é comparativo é um mal em nossa vida. Eu sou mais ou menos que os outros. Ou por orgulho ferido, ou por orgulho manifesto, eu sou mais ou menos que os outros. Nós somos iguais em essência. Ninguém é mais, ninguém é menos, nós temos o mesmo destino. Deus não faz distinção entre nós. Então, é um processo de reconhecermos que nós podemos ter feito muito mal no passado, mas agora nós estamos numa nova reencarnação que Deus nos permitiu, na sua misericórdia, para que nós possamos produzir o bem no limite das nossas forças, não além das nossas forças. Não além das nossas forças. Não tem como eu fazer alguma coisa além da minha força. Eu preciso fazer no limite da minha força. E cada um tem o limite da sua força, mas se esforçar para chegar
a fazer no limite da força. Além do limite, seria uma forçação de barra, seria exatamente o que vai desenvolver a culpa. Seria essa exigência de perfeição. Então, é ser um pouco mais moderado conosco, mais generosos conosco, mais bondosos conosco, mais complacentes conosco, buscar o auto-perdão, que é o nosso foco aqui. É procurar buscar, a partir desses processos que levam à culpa, um caminho de auto-perdoar-nos, para saber como nós fazemos isso, para realizarmos esforços que são necessários para que nós possamos agir de uma forma amorosa, justa, compassiva conosco e com o nosso próprio. Porque se eu não fiz isso, eu vou passar por isso nessa encarnação. Porque no passado, muitas vezes, eu não fui justo, eu não fui compassivo, eu não fui realmente tolerante. Eu vou passar dentro da lei de causa e efeito pelas mesmas circunstâncias para que eu possa aprender a não fazer aquilo que eu fiz de errado. Olha, não deve fazer isso outra vez. Eu vou aprender, mas não como processo punitivo, apenas como uma oportunidade para aprender naquilo que eu errei, vivendo as consequências agora para poder acertar no futuro e já a partir do presente. Quando a pessoa faz isso, ela se conecta com a lei de compaixão, que é a lei de misericórdia de Deus, que é a lei que faz com que nós esqueçamos o passado, é a misericórdia de Deus. Por isso que a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. Ela é uma lei que nos oportuniza a reparar o erro do passado e, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, nós esquecemos até o erro do passado. Então, vamos focar no presente, naquilo que eu posso, no limite da minha força, realizar, em nome do Evangelho, em nome do bem, em nome do amor, a partir do alto amor, que é em nome do alto amor para amar. Porque o Criador da vida, ele não quer nos aniquilar, não. Tanto, por que nós queremos, às vezes, para as pessoas que estão não de acordo com o que nós pensamos, nós queremos aniquilar ideias e, às vezes, até pessoas e grupos? Não faz sentido. Isso aí é um processo realmente inquisitorial, de um falso perfeccionismo, de um falso perfeito que fica só vendo coisa errada nos outros. E todo mundo está errado, eu sou o único certo. Alguma coisa está errada. É egocentrismo. É a egolatria. A pessoa se adora e quer ser centro das atenções. É o perfeccionismo. Mas, com certeza, essa pessoa ela está encharcadíssima de culpa. Encharcadíssima de culpa. É uma pessoa que está com muita culpa em si, porque esse movimento é um movimento que traz culpa. Então, ele não quer que nós fiquemos nesse movimento, Deus não quer, extremos, né? Mas a tendência nossa é ficar como um pêndulo de um relógio, né? Uma hora nós somos negligentes das oportunidades que Deus nos dá para crescermos, e outra hora nós somos muito exigentes de nós mesmos numa existência inteira, para que nós não fiquemos realmente, digamos assim, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados por amor para o exercício do amor. Gravem isso. Nós fomos criados pela fonte pura de amor que nós chamamos de Deus para o exercício do amor, mas nós fomos criados por amor. Porque o que vem de fonte pura de amor é amor puro. Então nós fomos criados exatamente sob as energias desse amor puro. Em essência, nós somos amor puro. Em essência, não existe o ser humano mau. Então, dentro dessa visão mais profunda da realidade de cada um de nós fomos criados para que, em nosso aperfeiçoamento, possamos reconhecer que nós temos, sim, imperfeições. Nós ainda temos que nos aperfeiçoar muito, mas que nós estamos aqui exatamente para fazermos esforços para nos aperfeiçoando, nos tornando pessoas melhores dia após dia. E não ficar nos culpando e culpando os outros, buscando uma perfeição impossível em mim e buscando perfeição nos outros. Não admitindo eu errar e não admitindo que os outros errem. É uma vida de péssima qualidade. Essa falsa virtude de superioridade também completamente egóica. É uma falsa superioridade. Então, é dessa forma que nós somos convidados a refletir. E a palavra convidado é importante porque não existe lei de obrigação. Não existe lei punitiva. Eu sou obrigado a amar, eu sou obrigado a fazer o bem. Não somos obrigados a nada. Deus nos deu o livre-arbítrio para que eu possa fazer as minhas escolhas e sempre me responsabilizando por elas. As boas escolhas me trazem consequências boas. As más escolhas me trazem consequências desagradáveis para que eu possa voltar às boas escolhas, mas nunca como um processo punitivo. Não existe lei de obrigatoriedade, meus irmãos. Nos estatutos de Deus não há espaço para isso. Deus não nos obriga a nada, ele nos convida, a vida é generosa. Quem não vê generosidade na vida é porque é muito radical consigo e com os outros. É o perfeccionista. É aquele que não admite erro, é aquele que sempre ele está certo.
O resto está tudo errado. Para com isso. Somos espíritas. E a misericórdia? E a compaixão? Nós temos que aprender a renunciar um pouco de saber conviver com as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que ela fosse. É renunciar a essa pessoa idealizada para aceitarmos plenamente a pessoa real. Então, a nós vermos a nós mesmos de forma amorosa, é possível. De uma forma compassiva, é possível. Ou seja, me amar mais, ser mais compassivo comigo, ter mais generosidade comigo. Quando eu digo comigo, não é o Jorge é transitório, eu não sou o Jorge, eu estou o Jorge. Isso não é permanente, o Jorge não é uma coisa permanente nesse ser que hoje se chama Jorge. Esse ser que se chama Jorge hoje é uma essência imortal, viajor da eternidade, que chegará em algum momento à pura e eterna felicidade. Hoje, já na sua relatividade, tendo contato com essa felicidade possível, pelo esforço que ele emprega para que ele possa realmente dizer, é possível termos uma felicidade relativa, uma vida relativamente mais suave, ter um maior contentamento, mais suavidade na vida, isso é possível. Requer técnica? Sim, a mais importante, a partir da prática do bem, a oração, a meditação, por que não os relaxamentos que possamos fazer, e outras técnicas importantes que mexem com o nosso estado cognitivo, que mexem com o nosso emocional, e que Deus e o Cristo nos ensinou. Uma das técnicas que o Cristo ensinou é a vigilância e a oração. Saber vigiar, saber perceber como é que funcionam os padrões dos seus pensamentos, a partir daí você fazer as suas orações para fortalecer na mudança do seu mundo mental, dos seus mapas mentais, vendo o lado melhor da vida, o lado bom da vida, o lado bom das pessoas, o lado melhor das pessoas. Vendo a essência das pessoas e não aquilo que é transitório nas pessoas. Porque se nós ainda cometemos por equívoco os nossos erros, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Isso está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então já temos um destino. Isso está garantido. Já temos esse direito. Agora temos o dever de conquistar pela disciplina esse direito da felicidade. Quando nós observamos de uma maneira amorosa, como eu disse, de uma forma compassiva, nós nos conectamos com essa lei de amor, com essa lei de compaixão. E o objetivo da atual existência é, sim, de reparar os erros do passado, não como punição, como uma necessidade de reparação natural. Erramos, vamos consertar o erro. É assim que funciona. E não nos punirmos pelos erros do passado. Já que Deus não me pune, por autodecreto, eu disse, não, se Deus não me pune, eu por mim mesmo decreto, fico revogado, disposições ao contrário, eu vou na minha prepotência querer assumir a onipotência e vou ver que eu sou impotente porque eu não vou conseguir fazer isso. Mesmo processo de autopunitivo, eu estou transgredindo a lei de Deus que não pune, na onipotência de Deus. Então, eu preciso realmente ter cuidado, em vez de estar me punindo o tempo todo, saber me perdoar. Perdoar, quem entra num processo de auto-perdão, muitas pessoas pensam que o auto-perdão é você passar uma borracha por tudo que aconteceu no passado. Não é verdade. Quando eu falo auto-perdão, isso não é possível. Ninguém passa uma borracha nas experiências de vidas passadas. Não é assim que funciona. O Criador da vida, Deus, o arquétipo da perfeição, criou para nós, o arquétipo, digamos, primordial, melhor dizendo, da perfeição é o Cristo, né? Mas o Criador, ele nos trouxe, ou nos traz, ou nos mostra, ou demonstra para nós as leis que estão escritas em nossa própria consciência. E essas leis, elas são, pelo menos, elas existem em nossa consciência, portanto, elas não são passíveis e nem possíveis de serem burladas, porque estão em nossa própria consciência. Nós podemos enganar, burlar as leis humanas, podemos, mas as leis divinas, impossível. Não há como. Portanto, todos nós somos convidados, generosamente pela vida, a parar de afrontar e começar a cumprirmos as leis divinas da própria consciência, a partir do amor. Todas as outras virtudes decorrem do amor. Porque o amor, além de ser a lei que rege o universo, é também uma virtude. Então, o auto-perdão é uma virtude na qual você que errou, como esse cliente que eu estou citando desde o início, de uma forma semelhante a ele, possa reconhecer o erro do passado, ou até mesmo do presente, e agir de uma forma mais contrária agora. Ou seja, você está arrependido, que é um movimento extremamente para reparação, arrependimento, expiação e reparação. Então, você está arrependido do seu erro com o propósito firme de tornar uma pessoa melhor, reparando o erro do passado, se responsabilizando pelo erro, sim, mas pelo auto-perdão. O auto-perdão é você já se preparar para reparar o erro. Então,
É como você quer, ou seja, você pode, quando você quer realizar alguma coisa, você tem poder de realizar isso, porque Deus te deu esse poder. Não adianta você querer terceirizar, reencontrar poder nos outros, poder você já tem ele. Então você pode mudar a sua vida para melhor. Você consegue, você tem capacidade de mudar. Você merece mudar, você já tem um destino que é a pura e eterna felicidade. É nos conectarmos com essas leis e não acharmos que nós não temos jeito, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou um fracassado, que eu sou um lixo, que eu sou um nada na vida, que eu não consigo. Parar com isso, né? Dentro dessa perspectiva, numa análise mais profunda, quando a pessoa ela faz isso, ela se conecta com a lei de amor, ela se conecta com a lei de compaixão e permite o auto-perdão, né. Eu acredito que alguém deve estar com o áudio ligado, eu pediria para desligar, tá, me perdoe eu estar fazendo aqui uma interrupção, porque eu estou ouvindo alguma voz, alguém deve ter esquecido, acidentalmente deve ter acontecido isso. Bom, para anular todo o mal cometido no passado, nós devemos prosseguir buscando fazer o bem, que deve começar exatamente a partir de si mesmo, tá? Porque não é possível que nós produzamos o bem para o outro se nós não tivermos de mal com a vida. Quem está de mal consigo, através do autoperfeccionismo com culpa, ele não é possível ele produzir bem para ninguém. Se ele não está produzindo bem para si, que bem ele vai produzir para os outros? Ah, eu vou fazer caridade para os outros, se ele não é caridoso com ele. Ah, eu vou amar profundamente o meu próximo, eu vou ajudar todos os necessitados da vida. Ele não consegue se amar. Isso é um movimento de fuga ou de mecanismo de defesa do ego, como um processo de querer escapar da culpa. Então você está tentando negociar a culpa através de fazeção de coisas. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque não é possível que nós produzamos algum bem para alguém ou para qualquer pessoa se nós não tivermos ou estivermos de mal conosco. É preciso estar bem conosco, estar bem com você. Começar a estar bem com você para você poder produzir alguma coisa de útil e estar bem para os outros e ajudar as pessoas a encontrar também a ficar bem com elas mesmas. Você também não tem poder de controlar as pessoas se transformar a vida dos outros. Nós temos ilusão de controle da vida dos outros. Isso é ilusão. Nós não temos como controlar a vida de ninguém. O poder que nós temos é sobre nós, controlar as nossas escolhas. Então, o processo de transformação, de equilíbrio, é exatamente você começar a exercitar as virtudes que vão ressignificando os erros do nosso passado a partir do presente, a partir da vida atual. A reencarnação é uma oportunidade, nunca jamais foi e nunca será um processo punitivo, como muita gente coloca. Reencarne tem que ser punido, tem que pagar num processo de há um ranço aqui de ódio e de vingança, tem que pagar o erro. Deus não funciona, não faz com que nós cresçamos dessa forma, como fosse uma vingança. A lei de causa e efeito fosse vingativa e a reencarnação é uma vingança. Eu tenho que pagar caro os males que eu fiz na vida. Não é assim que funciona. A lei da reencarnação é uma lei misericordiosa, existe a compaixão do esquecimento do passado, e é uma lei que ela funciona para que eu me proteja de mim mesmo, e não com esse ranço de vingança da vida, porque as leis divinas não são vingativas, elas são profundamente amorosas. Deus nos ama profundamente, irrestrita e incondicionalmente. Então, tudo começa conosco. E, já que eu estou fazendo para vocês, tudo começa com você, ou seja, você é a pessoa mais importante da sua vida. Se eu digo que você é a pessoa mais importante da sua vida, você deve se autocuidar. Porque você vai estar com você na eternidade. Porque nós somos indivíduos, nós somos únicos no universo. Por isso, o auto-perdão é a oportunidade de se renovar por meio desse autocuidado, essa autogenerosidade, esse autorrespeito. Isso é auto-perdão. O auto-perdão não é passar borracha, eu repito, é você realmente se colocar na posição, a partir do arrependimento, da expiação, você está em condições de reparar o erro. E chama auto-perdão. Eu me perdoo, mas vou reparar o erro, porque eu estou me perdoando. E quando você vai reparar, não vai reparar porque você tem que reparar, é obrigado a reparar, não vai trazer resultado. Você vai reparar amorosamente o erro que você cometeu. É por amor que você repara o erro, e não por obrigação. Então, é transformar essa bagagem que nós herdamos de nós mesmos. Nós herdamos as heranças nossas, nós somos espelhos das nossas escolhas. Não adianta eu terceirizar, dizer que os outros são culpados.
Os filhos são culpados, a esposa é culpada, o esposo é culpado, o fulano é culpado, o confrade é culpado, o centro espírita é culpado. A gente sempre terceiriza. Eu sou construtor do meu destino. E a base da minha vida e o destino e a resolução do meu destino está no meu pensamento. E o meu pensamento vem do meu mundo mental. Então, nós não temos como voltar, por exemplo, no passado, refazer situações, porque fatos passados são fatos passados. Não tem o túnel do tempo. Então, eu tenho que focar no presente, que é um presente que Deus nos concede. Ou seja, o presente é a partir do presente que eu resolvo as minhas questões. Mas o que nós podemos fazer é exatamente esse autoacolhimento, pelo auto-perdão. Isso é um grande ato de aprendizado ligado ao que eu falei, de autocompaixão, ou um sentimento de aprendiz da vida, porque mestre é só Jesus. Nós somos aprendizes da vida. Mestre é só, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia, ele é o modelo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo para nós. É a maior referência, é o arquétipo da perfeição segundo linguagem junguiana. O que eu posso fazer diante de um erro cometido, então, do passado? É uma pergunta que eu posso fazer. Eu posso aprender com o meu erro, é uma conquista. Ah, eu não devia errar, por que eu errei? Vamos aprender com o erro. É um processo de auto-perdão. Então, ao longo do processo terapêutico lá com aquele nosso cliente, evidentemente, ele aprendeu a lidar consigo mesmo. Por isso que eu usei o verbo no passado. Né? Então, ele começou a aprender, começou a ser mais compassivo consigo mesmo, ampliou a sua capacidade consciencial, e com a autoconsciência, ele realmente conseguiu, está conseguindo fazer isso, dentro dos diagnósticos que nós analisamos, nos seus padrões de visão de mundo, né? Ele está realmente, ressignifica muito bem, ele percebe, ele já aceita, ele já reflete, ele já decide de uma forma inteligente, e ele age de forma agora autoconsciente. Então, ele melhorou muito. Já não exige de si, nem exige dos outros. Ele apenas realiza de uma forma responsável aquilo que precisa ser realizado. Não por obrigação, mas por consciência. Todos os erros ficaram no passado. Hoje, nós estamos tendo uma nova existência para nos libertarmos pelo auto-amor. E também pelo auto-perdão, assumindo e reparando os erros do passado. Isso é auto-perdão. Isso não é punição. Não adianta querer alimentar a ideia de que Deus está me punindo. Deus é amor. Age por amor, a vida age por amor. O tempo todo, a vida é amor. Nós estamos mergulhados no amor. Deus é amor, então estamos mergulhados em Deus. Porque Deus é onipresente, então estamos mergulhados no onipresente. Ele é pleno em nós. E nós estamos mergulhados naquilo que é pleno na vida. E a vida é plena. A vida é amor. Agora, como é que nós podemos, voltando à questão, poxa, mas tem que ser mais detalhista, como é que você repara um erro? Praticando a virtude oposta ao que nós cometemos de errado. Se eu fui violento, eu sou convidado a ser mais pacífico agora. Se eu matei agora, eu sou obrigado, quem sabe, não preciso nem morrer porque eu matei, eu posso salvar vidas. É um processo compensador. Mas é uma compensação que pode funcionar, porque se eu matei, ao invés de, vou morrer dentro desse pêndulo, né? Eu matei, eu tenho que morrer. Não, eu matei, eu posso salvar vidas. Eu posso entrar no laboratório, formular vários medicamentos dentro da química e tal, e arrumar remédio para salvar várias pessoas. Então, eu matei e estou salvando pessoas. É um processo natural. Não houve punição, eu estou reparando amorosamente um erro que eu cometi no passado. Isso é inteligente, a vida é inteligente. A vida é muito sábia, porque a vida é Deus. Deus é todo sábio, é todo poderoso, é onisciente. Então, agora nós somos convidados a agir com amor, agir com justiça, agir com compaixão, acolhendo os outros, nos acolhendo, né? Como eu devo me acolher. Não tem como eu acolher o meu próximo sem aprender a me acolher amorosamente. Não há amor ao outro sem amor a mim. Todo o processo é assim, nós realizamos conosco para poder realizar com o outro. É assim que funciona, meus irmãos. Ensinar errado para nós. Ensinaram, você tem que amar, você tem que ser humilde, você não pode fazer isso. Esse é um processo coercitivo o tempo todo, isso não funciona. Se funcionasse, o cristianismo estaria realmente uma maravilha. E nós matamos o Cristo através do cristianismo. Nós matamos o próprio Cristo que trouxe a mensagem de que o reino de Deus está dentro de vós, que brilha a vossa luz, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Há 2000 anos nós esquecemos tudo isso. Nós esquecemos tudo isso. Mas ele disse também, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sim, é verdade. Viver na Terra não é brinquedo não, como se diz por aí. Viver na Terra, ninguém reencarna para fazer turismo, não. Ninguém reencarna no mundo de prova e de expiação para fazer turismo. Nós reencarnamos para aprender, inclusive com todas as provas necessárias,
aquelas que nós somos reprovados, nós passamos por ela de novo, nós chamamos expiação, mas é necessário passarmos pela prova. E passar pela prova, nós precisamos realmente nos preparar, estudar. Estudar, ou seja, aprender com a vida, aprender conosco, aprender também com os outros, mas aprender, porque é aprendendo que eu vou passar bem pelas provas, que eu tenho necessidade de passar. É uma lei de Deus, é a lei da necessidade da prova, por isso que é um mundo de prova e expiação. Ninguém reencarnou aqui para ficar o tempo todo realmente de papo para o ar, esperando realmente a felicidade chegar no mundo de ainda, que eu chamaria de vales de muitas dores, muita ignorância, muito materialismo, muita indiferença às coisas de Deus. Um mundo desse é um mundo realmente bastante desafiador. Então, dentro dessa nossa perspectiva, na proposta de perfeccionismo e começarmos a trabalhar o auto-perdão, eu ficaria por aqui, meu querido irmão Arnaldo Rocha, e espero que eu possa ter chegado principalmente ao coração das pessoas. Um grande abraço para você. Agradecemos mais uma vez a boa vontade do Jorge para com a nossa casa, e quando sempre é convidado, aceita, abraça com carinho a proposta de vir nos trazer um estudo mais sério, uma reflexão mais profunda sobre a vida. Eu peço ao Jorge que também possa fazer uma prece de encerramento para todos nós na noite de hoje. Vamos então nos conectarmos com o bem, com o belo, com o bom, a partir dos nossos pensamentos elevados. É um momento de oração, de introspecção, é um esforço que fazemos para nos conectarmos com as energias amorosas do Criador. Que os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, estejam permanentemente nos estimulando para, se cairmos, levantarmos-nos, se cairmos novamente, levantarmos com mais força e aí nunca desanimarmos do caminho na busca da caça do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz e, sobretudo, do amor. Que Jesus nos ampare nessa nossa jornada e que jamais desanimemos diante de todos os desafios, diante das provas e das expiações do qual, por necessidade, teremos que, de alguma forma, enfrentar. Muita paz, meu irmão. Encerramos aqui a primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo mais uma vez ao Jorge e todos aqueles que nos acompanharam remotamente. Peço a permissão para encerrarmos a transmissão.